Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje é o ponto número 58, a Aliança de Deus com Noé e as suas implicações. O texto que nós vamos ver, o ponto que nós vamos ver hoje, faz parte da primeira parte da profissão de fé, primeira sessão, eu creio, nós cremos, capítulo 2, Deus ao encontro dos homens, no artigo 1º, na segunda etapa da revelação, aliança com Noé. Então, o ponto número 58, ele vai dizer o seguinte: a aliança com Noé permanece em vigor enquanto durar o tempo das nações. E isso é esta nota que nós vamos encontrar aqui, a nota 15 de Lucas 21:24. Até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, como o justo Abel, o rei sacerdote Melquisedeque, que nós encontramos em Gênesis 14:18, figura de Cristo, que está em Hebreus 7:3. Ou os justos, Noé, Daniel, Jó, que estão em Ezequiel 14:14. Deste modo, a Escritura exprime um alto grau de santidade que podem atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Cristo reúna na unidade todos os filhos de Deus dispersos. E esta citação é de João 11:52. Bom, este texto é uma continuação do tema que nós estamos, a aliança com Noé. O item 58, que faz parte do primeiro artigo do Catecismo da Igreja Católica, aborda a aliança de Noé e essas implicações com a humanidade. A compreensão dessa aliança com Noé é fundamental para entender que a revelação é um fato progressivo e que Deus, de maneira progressiva, tem um propósito em relação ao ser humano. Também nós podemos entender que esta revelação, ela dentro da sua estrutura paulatina, ela vai chegar e ela vai tomar a todos os povos. Então, nós vamos fazer agora uma pequena explicação fundamentada sobre o tema, colocando de maneira ordenada textos relevantes sobre essa aliança de Noé. Vamos trabalhar o contexto bíblico, então. A aliança com Noé, podemos dizer que é uma das principais alianças estabelecidas com Deus na história da salvação. Ela ocorre após o dilúvio, quando Deus promete nunca destruir mais a terra pelas águas e estabelece com Noé um pacto. A sua família, todos os seres vivos, aqueles que entraram nesta arca, e esses pactos descritos em Gênesis 9, lá Deus institui normas e promessas que asseguram a continuidade da humanidade e da vida na terra. Então, Gênesis 9, 9:10. Eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência e com todos os seres vivos que estão convosco. Aves, gado, todos os animais da terra convosco. Então é como que Noé houvesse se tornado um guardião da vida, um guardião desta vida, alguém que foi feito para proteger, um protetor. Então a aliança com Noé é entendida como uma extensão da misericórdia divina, não apenas para a sua linhagem, para os seus descendentes, mas também para todas as nações. A referência à figura de Abel, Melquisedeque, Noé, Daniel, Jó, que está nesse ponto 58, destaca a santidade, que a santidade não é algo de posse de Israel, que não está restrita apenas a Israel, mas é acessível a todos os povos, a todos que buscam viver segundo a justiça. E o significado dessa aliança é outro ponto muito importante, porque o conceito de aliança, ele é central na teologia bíblica. Todas as alianças, elas refletem uma relação de unidade, uma relação íntima com Deus. Então, a aliança é algo que não tem começo e não tem fim. Então, esta aliança ela é algo muito importante dentro dessa lógica. Então, a aliança com Noé, ela sugere que a misericórdia, a justiça de Deus se estendem a todas as nações. Não tem começo e não tem fim. E que se
conectam ao propósito da vinda de Cristo, que veio para reunir todos os povos, aquela expressão que eu usei em outros temas aqui, que sejam um, como eu e o Pai somos um. Essa questão da dispersão, de que essa aliança vai para todos, nós temos algo muito, muito bonito em João 11:58. E essa união, de Deus com a humanidade, nesta aliança universal, ela está prefigurada nessa aliança com Noé, onde todos os seres humanos têm o chamado à santidade, independentemente de sua origem. Isso é algo muito bonito, né? Do ponto de vista de como esse tema, esse texto foi interpretado pela teologia católica, pela teologia cristã, nós podemos pegar do período da patrística e da escolástica pensar algumas expressões. Deus não deseja a morte do pecador, mas que se converta e viva. Ezequiel 18. E os padres da igreja referente interpretam a aliança de Noé como o precursor da aliança em Cristo. Então, Santo Agostinho, em suas obras, enfatiza essa universalidade. Essa universalidade, essa ideia de universalidade, ela é reforçada porque, mesmo fora do povo eleito, podem alcançar a salvação quaisquer que vivem. O rol dos santos é algo muito claro para a gente. Nós temos santos em todas as nações, nós temos homens de fé, de esperança, de caridade em todas as nações. Na Suma Teológica, São Tomás, ele se refere à aliança num contexto de revelação progressiva. E ele vai afirmar que a aliança com Noé é uma expressão da bondade de Deus, da bondade divina. E esta bondade divina se manifesta em todos os tempos da história, em todas as eras de história, e o reflexo disso é a salvação. Mas na atualidade, o magistério da igreja, ele se manifesta reafirmando a importância dessa aliança. No Concílio Vaticano II, no documento Dei Verbum, né, ele reconhece que a revelação gradual de Deus, que incluiu a aliança com Noé, com os patriarcas, mas de maneira especial a aliança com Noé, ela é parte do plano divino que culmina em Cristo. Então, o Concílio Vaticano II, Deus, a Dei Verbum, Deus desde o início fez aliança com os homens. Sempre se manifestou ao longo da história da salvação. E se nós podemos fazer uma reflexão teológica sobre esse pensamento, nós podemos dizer o seguinte: o próprio Papa Bento XVI, enquanto cardeal, ele tem uma expressão muito bonita. A aliança de Noé nos mostra que a salvação é um projeto divino, que se estende a todas as nações. Então, o contexto da aliança com Noé revela ao homem que a aliança é algo universal. Então, isso é algo para a gente pensar de uma maneira muito, muito profunda. A nossa missão enquanto catequistas, enquanto evangelizadores, enquanto missionários, ela não se restringe ao ambiente paroquial, não se restringe ao ambiente familiar. Nós devemos ser porta-vozes dessa salvação, deste anúncio a todas as pessoas, porque a vocação é para elas, o convite é para elas. Quando nós fazemos isso, nós estamos colocando em prática um munus que está lá no nosso batismo, que se chama o munus de profeta. Profeta, reis e sacerdotes. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. O rei é aquele que governa, que gerencia as coisas de Deus, né? E o sacerdote é aquele que consagra a vida. Então, dentro dessa lógica de consagração, dentro dessa lógica de entrega de vida, nós temos que entender isso, que através da aliança com Noé, que é uma expressão profunda de amor e de misericórdia de Deus, temos que entender que Deus quer nos mostrar que a revelação divina, o chamado à santidade, não se limita a um único povo. Não se limita nem ao povo de Israel, nem tampouco a nós cristãos, mas se estende a toda a humanidade, a todos os homens. Através de figuras como Noé e Melquisedeque, que são refletidas no Catecismo da Igreja Católica, nós podemos refletir sobre a universalidade da salvação. E aí fazer uma reflexão, uma autoanálise. Como está a nossa
perspectiva. Como temos essa perspectiva de salvação? Né? Como nós, como missionários, catequistas, sacerdotes, missionários, podemos encontrar a plenitude de Cristo e levar a plenitude de Cristo a todas as nações. Bom, esse foi o ponto 58. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal todas as vezes que entrarem aqui. Este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.